Hey Grow Lover, bem-vindo ao Gente Dá Trabalho, podcast da Grow para você, dono de empresa que vive na prática os desafios de montar e gerir equipes. Aqui a gente fala o que funciona de verdade com quem faz acontecer. Eu sou a Aline Parisi, neurogestora da Grow, e no episódio de hoje vamos falar sobre contratações. Você já sentiu que algumas deram certo mais por sorte do que por método? Pois é, mas sabia que 46% dos novos colaboradores falham nos primeiros 18 meses? E que erros na contratação eles podem render prejuízo de até 30% do valor do salário ali no ano? Então, aqui a gente está para falar um pouco mais sobre como que isso funciona na prática. E hoje, para estar aqui com a gente, eu trouxe o Rafael Gerardi, o sócio da Grow e também parceiro em todo esse negócio. Rafael, seja muito bem-vindo. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar esse bate-papo. Você tem essa percepção dessa diferença entre contratação por sorte ou contratação por método nas PMEs? Primeiro, obrigado aí. É um prazer, começar esse podcast aqui, da Gente Dá Trabalho da Grow. Acho que vai ser uma trajetória, não tenho dúvida, de muito sucesso, E acho que o nosso propósito na Grow é justamente esse. A gente identifica que 95% dos empresários, pequenos empresários, contratam hoje muito mais no feeling, pessoas conhecidas, sobrinho, parente, amigo, irmão de quem trabalha com ela, e não tem um processo estruturado de contratação. E no fundo reclama que a pessoa não entrega o que ele quer. Mas na verdade, talvez não. Com certeza é o próprio empresário que não está definindo e não está tendo clareza do que quer para passar para essa pessoa. E aí realmente os resultados nunca vão chegar. Então contratar no feeling, com certeza não funciona. Eu gosto de um exemplo de um anúncio de vaga que eu vi há algumas semanas atrás, E que estava falando assim: eu preciso de contrata-se mecânico para oficina. Quero alguém que queira trabalhar. Contato. Boa. Mecânico para oficina que quer trabalhar tá ótimo. Vai ser um cara. Esse vai ser o melhor. Eu acho que esse anúncio era mais um desabafo de alguém que já estava desesperado, que não aguenta mais contratar errado. Meu Deus. Quero alguém que queira trabalhar. E aí a gente fala muito essa questão de entender o perfil comportamental que a gente quer para a vaga. Sim. Será que esse alguém que queira trabalhar, ele não espera alguém que tem um perfil mais de executor, aquele perfil que é mais catalisador ali, que tem uma proatividade nata, e tem contratado mais analistas? Normalmente o mecânico, eu posso estar aqui chutando porque eu não vi isso em nenhuma pesquisa, mas a minha percepção é que pessoas que trabalham com essa parte de mecânica, engenharia e tudo mais, são pessoas que têm um perfil com uma tendência mais analista, de detalhe, algo mais minucioso. E talvez esse empresário, que está ali no desabafo, que é alguém que queira trabalhar efetivamente, ele está acostumado a encontrar profissionais mais com esse perfil pela tendência da atividade. Com certeza. Será que isso influencia diretamente um tipo de cargo, um tipo de função, ter uma tendência maior para um determinado perfil comportamental? Na verdade, sim, todos os cargos têm uma predisposição, um cargo de analista financeiro precisa ser muito mais detalhista, uma atenção muito, muito maior, uma pessoa que é um pouco mais perfeccionista, em algumas entregas. Um cargo comercial, como muitos acham, tem que ser comunicador, não necessariamente, mas tem que ser mais executor, tem que estar buscando muito em prol do resultado, tem que ser uma pessoa que tem muito mais sangue no olho para buscar meta, tem que ser uma pessoa muito mais resiliente. Então os executores, e os comunicadores, são um pouco mais para esse nível. Mas eu acho que a gente tem até que dar um passo atrás. Então, como é que a gente vê hoje os perfis comportamentais, Porque acho que 90% do empresário hoje que está escutando a gente talvez nunca tenha escutado sobre isso, Então, o perfil comportamental existe vários, Um dos mais disseminados é o DISC, que busca a particularidade de cada um. E a gente na Grow trabalha com DISC, só que chamando com os nomes específicos. Então, existe o nome do executor é aquela pessoa proativa, dinâmica, multitarefa, que busca sempre o resultado,
Existe o comunicador, que é uma pessoa que está mais alinhada a pessoas, uma pessoa que cria mais conexões, uma pessoa que se comunica de forma mais fácil, não melhor, mas de forma mais fácil, né? Tem um analista, que o analista é aquela pessoa mais detalhista, processual, precisa muito de fatos e dados, precisa muito ter a capacidade de entender o porquê das coisas, né? E tem o planejador, que o planejador é aquele que depende muito mais de previsibilidade, depende muito mais de tempo, é mais rotineiro, né? Precisa ter algo mais com menos pressão e mais rotina. Então, olhando esses 4 níveis, e hoje aqui você, empresário, está escutando a gente, eu, a Aline, cada um tem pelo menos de 1 a 2 ou até 3 perfis desses mais elevados. Todos temos os 4, né? Mas a gente tem alguns deles que se ressaltam mais. Então, se isso já existe no comportamento humano, por que a gente não vai criar um processo que atraia pessoas, que a gente precisa que execute coisas na nossa empresa, baseado também nessa predisposição de comportamento? Não que seja 100% sobre isso, mas isso melhora aí muito a qualidade da nossa contratação. Então, acho que o primeiro passo é, sim, precisamos estruturar um processo que entenda o que a pessoa precisa e quer fazer, e não quem quer trabalhar. Porque eu acho que o empresário que está buscando quem quer trabalhar, talvez não queira ter os melhores resultados, né? Ele tem que buscar, a pessoa sim, quer trabalhar uma obrigação, né? Uma pessoa que busca crescimento profissional, uma pessoa que busca resultados, independente de ser um auxiliar de serviços gerais até um diretor da empresa. Acho que isso está muito pelo empresário. E depois no perfil, o que ele tem de melhor na predisposição comportamental dele. Eu acho que isso tem que estar muito alinhado nos processos inicialmente, sim. Isso é muito interessante a partir do momento que a gente começa a falar de contratar por comportamento, né? Enfim, existem inúmeras pesquisas que falam sobre, inclusive, aquela própria fala que já é característica, né? Que você contrata pelo técnico e demite pelo comportamento, que já é muito característico aqui na nossa fala do dia a dia de empresário. Isso é realmente verdade, né? Então, por que a gente não passa a contratar pelo comportamento, né? E aí, trazendo para a nossa realidade aqui um exemplo de como que funciona na Grow, quando chega algum cliente com alguma vaga para contratar, a gente entende na sua cultura, a gente entende o comportamento e quais as atividades que aquela pessoa precisa executar, para a partir dali construir o que a gente chama de uma arquitetura comportamental, que é entender qual que seria o profissional com comportamento ideal para essa vaga. E aí a gente começa a trazer esses candidatos e entender se esse candidato, além da técnica, ele também tem essa capacidade comportamental. Isso porque quando a gente fala, né, e aí eu trazendo um pouquinho do meu gancho, né, da neurociência e tudo mais para o comportamento humano, a gente tem total capacidade de aprender, que isso funciona como a neuroplasticidade, né? Então a gente pode sim mudar nossos hábitos, a gente pode mudar nosso comportamento. O fato de hoje, por exemplo, o seu perfil, né, um perfil mais executor, você estar assim, não significa que você vai ficar para sempre assim. A gente pode mudar. Só que é muito mais difícil a gente mudar um comportamento do que a gente treinar uma técnica. A mudança do comportamento ela é muito mais cansativa numa visão do cérebro humano. É muito mais fácil você treinar mesmo a capacidade, o conhecimento técnico de execução de uma tarefa, de um processo, de como que você vai fazer a partir de agora no trabalho, processualmente falando, tecnicamente falando, do que você mudar esse comportamento. Então, a gente entra já nessa visão de se a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamento, porque a gente não vai contratar pelo comportamento. E aí a gente começa a falar até de custos com relação a isso. E você, né, Girardi, como um especialista ali em performance, em estratégia, que é bem conhecedor dos números, né, indicadores e tudo mais, adora ali um dashboard, adoro um BI. Adoro um BI. Eu queria que você trouxesse para mim alguns números, assim, enfim, aproximados com relação a custos de processos seletivos errados. Você trouxe muito bem. Eu acho que o propósito de toda empresa é dar lucro. Ponto, né? A CNPJ existe para dar lucro, né? Se não fosse para dar lucro, vira um emprego, né? E um dos maiores custos de uma empresa são com pessoas, né? E custos eu digo porque estão atrelados
entre custo e despesa, o custo está atrelado muito mais a investimento e desenvolvimento. Despesa está muito mais o que você gasta para operar o seu negócio. Então, a pessoa precisa ser um custo / investimento para o seu negócio, né? Então, acho que são 2 pontos. Primeiro, entender pelo comportamento, né? Você contratar pelo comportamento é tão importante porque 70% das demissões, em média, são pelo comportamento. Então, se você não olhar, você está perdendo dinheiro, né? E está perdendo dinheiro em 70% das vezes. Então, ou seja, está perdendo muito dinheiro, né? E quanto de dinheiro é isso, né? Então, tem algumas calculadoras sobre isso, mas a gente faz muito isso em trabalho em empresas, né? Então, vou dar um exemplo aqui, um colaborador, salário médio de R$2.000, né? Se ele fica 90 dias na tua empresa, né? Você tem um custo dele para demitir de R$13.200 em média, se eu não me engano, tá? Mais de R$13.000. Só no período de 90 dias com salário de R$2.000. Né? Isso não está contabilizando, inclusive, o que ele não entregou. Está contabilizando os custos financeiros. Mas o tempo que ele não te entregou aquilo que tinha que entregar, o tempo que você perdeu, a venda que você perdeu, a produtividade que você perdeu, não está ali. Então, hoje, se o empresário tiver que focar num processo para desenvolver e crescer a tua empresa, com certeza no recrutamento e seleção. Porque tem uma frase que eu gosto muito também, é que empresas não crescem. Os que crescem são as pessoas e essas pessoas fazem a empresa crescer. Então, não adianta você querer crescer a empresa contratando pessoas mais baratas. Mais baratas que eu digo é pagar menos do que vale, né, um emprego. Não necessariamente tem que pagar 10, 20, 30 mil, não. Você tem que pagar aquilo que é justo dentro daquele cargo e trazer pessoas que são pessoas capacitadas para aquilo. Então, com certeza, colocar o comportamento dentro da contratação é algo que não deveria nem ser feito. Obrigatoriamente deveria estar sempre um processo de contratação de um colaborador. E você falando, né, sobre esses custos que são mais tangíveis e essa vertente do intangível. Sim. Também, porque tem coisa que a gente não consegue nem mensurar verdadeiramente ali o valor, né, financeiro, quanto que em dinheiro aquilo trouxe. Até o próprio perda de tempo do treinamento daquele colaborador. Tudo tá. É um tempo que você poderia estar produzindo uma outra coisa e estar treinando. O próprio trabalho do colega de equipe dele, que fica sobrecarregado, né? E quando a gente fala de uma sobrecarga de trabalho, naturalmente a gente acaba ficando mais cansado, a gente tem menos criatividade, fica desmotivado, né? E o colaborador desmotivado, ele produz menos, ele entrega menos. Tem até algumas pesquisas que falam, se não me engano, da Universidade de Califórnia, que fala que um colaborador feliz, ele produz até 30% mais. Então, a gente já está falando ali de quando você sobrecarrega um outro colega de equipe, porque tem alguém novo ali no processo, aprendendo e tudo mais, ele automaticamente ele também perde a produtividade. Então, você está perdendo com o novo e perdendo com o antigo. E aí, se esse novo ele não engaja, porque você não contratou ele da forma certa, né, acaba que esse prejuízo intangível que a gente não consegue botar dentro desses 13 mil que você comentou, ele também adiciona isso, né? E aí, quanto será que o empresário ele está perdendo nisso tudo? Eu gosto muito de uma analogia, né? Porque hoje em dia a gente escolhe até o pãozinho na padaria que a gente vai comprar. Se a gente for comprar o pãozinho francês, a gente vai escolher se ele está mais crocante ou se ele está mais branquinho. A gente escolhe, se for o pão de forma, né? O percentual, se ele é integral, se ele não é integral, se é semente disso, se é semente daquilo. A gente escolhe todos os detalhes num simples pão. E por que será que na hora, né, de escolher a gente vai numa indicação sem se basear em dados, baseado ali no achismo, né? Isso significativamente traz um resultado negativo para a empresa, né? Sim. Que pode até dar sorte alguma vez. Sim, claro. Né? É lógico, pode dar sorte. Tem gente que ganha até na Mega Sena. Mas é a sorte da Mega Sena, não é sempre. E aí o empresário ele vem com essa percepção de que
E eu vou até trazer para uma outra vertente, né? A geração Z não quer trabalhar, ninguém quer trabalhar, todo mundo só quer vir e ganhar o próprio dinheiro, ganhar o dinheirinho para casa, ninguém quer fazer mais além, não sei o quê. Mas será que você está contratando certo, né? E como que um empresário que às vezes que não tem um RH, porque a gente está falando de um micro, de um pequeno, que ele tem uma sobrecarga ali, lógico, de funções dentro da própria empresa, né? Porque ainda é uma empresa em expansão. Como que esse empresário sem um RH, ele consegue estruturar, às vezes, um processo seletivo ou algo nesse sentido para trazer melhores pessoas, transformar a empresa dele num imã de talentos para o crescimento dele? Acho que o empresário, para executar isso, né, acho que são várias etapas separadas, né? Então, acho que na primeira etapa, às vezes ele não contrata boas pessoas, porque ele fala, cara, mas eu ninguém vem aqui, só vem pessoa ruim. Não é. Você está atraindo aquele tipo de pessoa porque não tem um primeiro processo de captação, né, de currículos. Então, a primeira etapa é como ele está se mostrando, né, e qual o processo que ele está fazendo para captar os melhores currículos, aonde ele está fazendo isso, como ele está fazendo isso. Então, ele tem que estruturar um processo que tenha plataformas integradas para mostrar para as pessoas qualificadas, né, que tenha a forma certa de apresentar a vaga, né, com a necessidade de técnica de cada parte, falando claramente o que é, né? Tendo uma comunicação simples para não atrair pessoas que não têm a ver com a vaga, né? E estruturar esse processo de captação de currículo, ou seja, imagina ele ter que receber tudo em papel, né? Toma aqui papel, tudo por e-mail. Então, existem hoje sistemas que já captam isso, criam um banco de dados para ele. Depois disso, fazer um processo de triagem, que é, desses currículos recebidos, quais são capacitados, como fazer isso? Ele tem que olhar a capacitação técnica, formação, experiência, entender quais são os passos que essa pessoa deu em outras empresas, se são passos curtos, são passos mais longos, se os curtos são para se desenvolver ou está pulando de lado em lado, mostrando que não se desenvolve, não tem perenidade em alguns empregos. Então ele trabalha toda essa triagem. Depois da triagem, é todo o processo de entrevista com todos os candidatos que são triados. Então ele tem que fazer entrevista, entender, fazer perguntas que qualifiquem o que ele espera, fazer perguntas que qualifiquem o comportamento daquele colaborador dentro do negócio, para, por último, fazer a seleção. E aí a seleção comunicar aqueles que não foram escolhidos e depois contratar aquele que foi escolhido. Então, só que a gente falou de 4 processos de forma rápida. Então, hoje, o empresário que não tem um RH, às vezes até aqueles que têm, tá? Né? Para ele fazer esses 4 processos, ele vai demandar muito tempo disponível dele para isso, né? Onde ele deveria estar com tempo só disponível para quê? Para a última fase, que é a fase da entrevista, que aí ele vai identificar a conexão, né? Então, para ele organizar isso tudo é mais complexo, mas esses são os passos para ele organizar. Então, a gente com a Grow foi esse, o nosso propósito para fazer isso, né? Principalmente como organizar isso de forma que ele não demande tempo nas partes operacionais, de forma que a gente tenha uma estrutura que capte muito mais possibilidades de currículo para ele analisar do que ele mesmo fazendo sozinho, né? Porque a gente já faz para dezenas de empresas, e não só regional, mas nacional, né? Existem pessoas que a gente contrata no Rio, mas tem pessoas que a gente já contratou em Minas, tem pessoas, qual o último que a gente foi lá? Está no Maranhão. Né? Eu contratei uma pessoa no Maranhão, então assim, a gente faz isso todo dia, capta todo dia. Então, a qualificação de pessoas que a gente busca para o nosso banco é cada vez maior. Então, a possibilidade de entrar é como um funil, né? O recrutamento de seleção é como um funil de vendas. A quantidade de pessoas que você coloca aqui, e as mais qualificadas, é a melhor pessoa que você pode sair lá no final. Se você não tem gente qualificada e não tem quantidade de pessoas, talvez você está tendo que trazer a menos pior. E trazer a menos pior, se a cultura do seu negócio, talvez o seu negócio não vai conseguir crescer da maneira que você espera. O que eu acho bacana, assim, também a gente reforçar,
porque a gente fala muito de processo seletivo, da gente trazer essa pessoa através do comportamento, né? E do quanto que é importante esse pré até chegar na entrevista com o finalista ali, onde no caso da Grow, né, a gente faz todo esse pré que eu chamo de trabalho chato, pro empresário focar só ali realmente no detalhe final dos finalistas, para menos trabalho, para ele gerir melhor o tempo dele. Mas não é só isso, que a Grow também entra nesse circuito, e que eu acho que é importante a gente reforçar, porque um processo seletivo, ele funciona 90 dias. Ou até mais, né? Desde o início da construção de uma arquitetura comportamental, todo esse processo realmente seletivo, de recrutamento, seleção, entrevista e tudo mais. E a partir do momento que a pessoa começa na empresa, que começa aquele período de experiência, como que essa pessoa ela é recebida, o primeiro contato dela, o programa de integração, o programa de onboard desse colaborador dentro da empresa, ele é significativo para fazer com que ela se sinta acolhida ou que ela se sinta com medo. Sim. E que não queira ficar. Então, a gente perde, às vezes, bons profissionais, tecnicamente, com um comportamento esperado para aquela vaga, porque esse período dos 90 dias, ele não teve a assistência necessária. E aí, como que a Grow faz, por exemplo, para poder minimizar isso e tentar trazer esse retorno dentro das empresas, né? A gente trabalha com períodos de feedback. Então, dentro desses 90 dias, em alguns momentos a gente faz contato com o novo colaborador e com o líder daquele colaborador, com o empresário, com o líder, com o gerente, para entender essa percepção dos dois lados. A visão do líder, como que essa pessoa está atuando e como que ela pode melhorar, e a visão do novo colaborador. Sim. No que ele está tendo dificuldade no dia a dia da empresa, que a empresa também pode trazer esse suporte para melhorar. Então, com isso a gente consegue melhorar essa curva de aderência, de aprendizado, de produtividade desse novo colaborador dentro da empresa, né? Então, a gente está falando ali que a partir do momento que eu decidi que esse é o melhor perfil técnico comportamental, que está de acordo com o fit cultural da minha empresa, e que é essa pessoa que eu quero que eu quero que ela esteja ali dentro da minha equipe, existe ainda um passo ali de 90 dias com um programa de integração estruturado e com um acompanhamento recorrente de como que essa pessoa ela pode estar com a gente no dia a dia, né? E aí a gente está chegando no momento do nosso quadro, que é o nosso quadro do Deu Trabalho. E eu vou pedir para você a liberdade de eu trazer um exemplo do Deu Trabalho aqui no meu dia a dia, nesse quadro. E aí o exemplo que eu quero trazer do Deu Trabalho é em processo seletivo, no momento em que eu atuava como regional comercial em uma empresa, e eu precisava contratar consultores. Esses consultores comerciais, eles tinham a função de visitar empresas, né? Ele ia visitar empresas, visitar clientes e por aí vai, para poder coletar os clientes, trazer, no caso eram alunos, né? Fazer matrículas. E aí eu buscava pelo perfil da empresa, né? Eu buscava pessoas que tinham um perfil mais jovem, mais dinâmico, mais descolado e tudo mais. E aquele sempre batendo ali na pedra, né? Porque eu tinha construído um perfil errado. Na minha percepção de fit cultural, eu tinha construído um perfil errado. E até que eu recebi um candidato que ele tinha mais de 50 anos, tinha uma experiência, mas a aparência dele, ele tem um cabelo todo branco, então ele parecia ser mais experiente ainda do que ele tinha de idade. E aí eu fiquei naquela assim, será? Porque aqui a gente mexe com muita tecnologia, com isso, com aquilo, será que ele vai deslanchar? Mas eu já estava naquele momento de que eu não sei mais o que eu faço, o perfil que eu achei que fosse não está dando certo. Não tá dando certo. E aí eu mudei e dei uma oportunidade para essa pessoa. E aí essa pessoa, ela se tornou durante 4 anos consecutivos, que era o período que eu trabalhei com ela, que depois disso ela saiu da empresa, né? Durante 4 anos consecutivos, a número 1 do Brasil em vendas. Ninguém chegava perto dele. E era a diferença gigantesca entre os 10 ali, do primeiro pro 10º, ele era muito à frente. Número 1 Brasil. E aí o que a gente fala, né, do comportamento nesse sentido, onde que eu estava errando? Eu estava procurando um perfil que era mais descolado ali, mais jovial, e quando, na verdade, eu precisava de um perfil que era um perfil mais
processual, mais centrado e que trouxesse autoridade na conversa, na venda. Era isso que meus clientes queriam e eu não estava enxergando. Então, quando eu virei essa chave, mudou. Então, a gente fala assim, gente dá trabalho, dá muito trabalho sim, mas ela também dá lucro. Sim. Né? E esse foi um caso de gente de pessoas que me deram trabalho, mas que também me deram lucro num processo seletivo com um ajuste no perfil comportamental da busca de uma vaga ali. Sim, excelente. E eu queria que você trouxesse pra gente, Rafa, na sua percepção, quando a gente, voltando a falar mais a fundo ali do perfil comportamental, né? Na Grow a gente trabalha muito forte com o perfil comportamental, não só em processos seletivos, mas também dentro do DNA da organização. Isso é uma base pra gente fundamental. E você, né, no seu dia a dia, você também atua muito com isso numa gestão, até para liderança. Né? E a gente está falando de processo seletivo, mas o processo seletivo ele é muito com base no líder também, no dia a dia do líder. E existe uma forma melhor de você falar, por exemplo, com um perfil comunicador, de você se comunicar com alguém que é executor, ou planejador, ou analista? Existe uma forma de você adaptar a comunicação para cada perfil? Na verdade, não só, você falou bem, não só para contratação, mas para o dia a dia de liderança, você entender os perfis é primordial, né? Então, como eu disse, são 4, né? A gente trabalha aqui com o executor, que no diz que é o dominante, que é muito prático, direto, rápido, não gosta de ficar com muita delonga, né? Explicando demais. Então, se você identificou na sua equipe um executor, seja mais prático, direto e falando do resultado. Fale para ele aonde ele vai chegar, o que você precisa dele para o resultado, que aí está o caminho certo da comunicação com o executor. No comunicador, que é uma pessoa muito mais integrativa, uma pessoa muito mais em equipe, uma pessoa muito mais relacional com pessoas, não é somente aonde, mas com quem ele vai trabalhar para chegar naquele resultado. Então, se a gente for falar em palavras para cada perfil, né, o executor é o quê? Olha, o que você precisa fazer, aonde você vai chegar. O comunicador é o quem. Olha, a gente precisa chegar aqui, ó, então vai trabalhar você, tal, dessa forma. Então, são em pessoas. O analista é mais o como, que é a pessoa que você precisa mostrar para ele o porquê e aonde você está embasado para falar aquilo. Quais são os fatos e dados que você precisa ter para trabalhar isso? Porque se você não fizer, vamos fazer assim, mas por que disso? Não, porque a gente tem que fazer. Não adianta, que ele não vai fazer. Não, a gente vai fazer, porque o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse, tá vendo aqui? Olha, aqui deu certo, aqui não deu, isso aqui deu... entendi o porquê. Aí ele vai fazer brilhantemente. E o planejador é o quando. Ou seja, precisa que você entregue isso aqui, mas a gente tem 2 semanas para fazer. Na semana que vem, preciso que você entregue aqui o passo onde esteja. Ele precisa dessa previsibilidade. Então, não só na contratação, e aí é importante trazer, Aline, um exemplo que a gente teve uma vez num cliente, foi muito engraçado, que era o Quartinho do Castigo. Você lembra o Quartinho do Castigo? Quartinho do Castigo. Nossa, o Quartinho do Castigo. O que era o Quartinho do Castigo? Era um cliente nacional, mas tinha uma área que ele precisava, as pessoas ficavam com a embalagem, colocando um a um na embalagem uma pecinha de metal minúscula. Cara, e eu olhei aquilo assim e falei, Aline, assim, bota aqui, eu não duro Desesperador. Desesperador. E as pessoas contavam, essa aqui fez 1.000, essa aqui fez 2.000 por dia. Aquilo ali é uma contratação por perfil comportamental. Porque se bota um executor fazendo aquilo ali, talvez na primeira semana ele vá muito bem, porque é o desafio. Ele fez 1.000, vou fazer 2.000. Ele fez 2.000, vou fazer 2.500. Mas, cara, passou de 30 dias, o cara quer se jogar daquela janela. Porque ele não é o processual. Ele precisa ter resultado, precisa ser dinâmico. Então, aquele ali é o quê? O analista, o planejador, são pessoas, são perfis melhores. Bota o comunicador fazendo aquilo que não pode conversar com ninguém. O cara fica desesperado olhando as pessoas boladas, eu não posso falar nada. Então, às vezes a pessoa tem extrema capacidade técnica para fazer aquilo. Às vezes muito mais do que as pessoas estão fazendo. Mas o perfil comportamental, a predisposição de comportamento não é para isso.
E aí você acaba não extraindo o melhor das pessoas. Esse quartinho do castigo, eu tenho trauma até hoje quando eu penso nele. É desesperador pensar em ficar... É pro nosso perfil, né? Enfim, sim, tem gente exato. que se sente super confortável. Mas tá tudo bem. O meu perfil, eu não conseguiria também ficar ali o dia inteiro naquela salinha. É realmente um grande exemplo de que o meu perfil não funcionaria. A gente está chegando nos momentos finais. Eu queria que você deixasse um recado aí para quem está com a gente sobre processo seletivo, sobre avaliações comportamentais, sobre a influência disso no dia a dia do empresário. Primeiro você está buscando crescimento em vista na contratação de pessoas. Né? Porque às vezes você está querendo economizar nessa parte ou não está tendo a capacidade técnica de fazer o melhor para isso. E seu crescimento vai ser impactado no mínimo 50% por isso. Porque são as pessoas que fazem as empresas crescerem, não as empresas que crescem. Então, primeiro invista nisso. Tenha um processo seletivo que faça sentido atrair as pessoas com a cultura da sua empresa, mas principalmente as pessoas que tenham a capacidade técnica e comportamental para isso. Eu acho que isso é um primeiro passo. O segundo é: não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não faça isso. Porque cada pessoa gosta de ser tratado da forma dela. Você precisa entender como cada pessoa tem essa predisposição. Então, entenda de pessoas, entenda do perfil das pessoas, entenda como elas preferem, gostam e são mais produtivas sendo tratadas daquela forma. E trate as pessoas de forma diferente. Trate as pessoas conforme elas devem ser tratadas, conforme elas gostariam de ser tratadas. Então, mas para isso, o empresário ele precisa se desenvolver, ele precisa entender de pessoas. Senão ele acha que a pessoa não quer. Não, na verdade, talvez não seja a pessoa que não quer. É você que não está tendo a capacidade de entender o que ela é melhor, como ela se desenvolve melhor e qual é o perfil dela que você deve estimular. E aí você terceiriza a culpa, que é muito mais simples. Então entenda de pessoas para poder desenvolver principalmente os seus resultados da sua empresa. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação comigo aqui no nosso episódio inaugural. Do Gente Dá Trabalho, né? O primeiro de muitos. E para você que ficou com a gente nesse episódio, fique sabendo que vão ter muito mais. E se você entendeu que gente dá trabalho, mas de que também dá muito lucro, esse podcast, esse programa é para você. E aí já fica o convite para acompanhar a gente na próxima semana. Até lá!